Então vamos começar com o nome, né, da Sim. senhora, como era a sua vida antes de vir aqui para Santana, onde que a senhora morava? Eu morava no Maranhão, sou maranhense. Nasci e me criei no Maranhão, uma cidade por nome Passo Fragoso, na beira do rio Parnaíba. Dona Maria Nísia, né? É, Dona Maria maranhense. Nísia. E o que motivou a senhora a vir morar em Santana? É o pai de meus filhos que nós passamos uns tempos assim, ele me mandou lá para casa do meu pai. Eu fui grávida da Lucivânia. Aí ele foi para o Mato Grosso, depois veio para cá e mandou me buscar. Isso foi em que ano? Em 1977. 1977. Menino, Uhum. faz um bom tempo, né? É. Como era assim a cidade quando a senhora chegou aqui? Aliás, como era a fazenda, né? Como era tudo Não, aqui? a fazenda faz como dizer, é aquele centro lá da cidade. Era aquelas casas, assim, aberrando aquela primeira casa do centro. E tinha umas casinhas ali onde era antigamente o Bradesco, tem aquela linha de casa do Dr. Wagner, né? Uhum. Pois é, tinha só aquelas casas. O motor de luz era ali onde hoje é a caixa d'água do correio, ali naquele meio, era uma caixa d'água, e um galpão, que era a oficina. E onde hoje é aquele movimento lá do Jeová, aquelas galerias, aquela coisa, aquilo ali era um galpão onde os funcionários almoçavam. Funcionário da E fazenda. os funcionários da fazenda. Assim, o momento mais feliz assim, que a senhora teve. Minha filha, com todo o sacrifício, os momentos mais felizes que eu tive na minha vida quando meus filhos eram tudo pequenos. Foi o momento que eu era feliz. E não sabia que eu era feliz. Levantava de noite, olhava meus filhos. Saía de madrugada para trabalhar no frigorífico. Deixava tudo arrumado, o almocinho arrumado. A merenda, tudo pequeno. A maior, a Lucivane, tinha 8 anos. Era a dona da casa. E eu saía e deixava tudo pequenininho, que eu não tinha condição de pagar ninguém. Com o coração na mão, não podia ver uma pessoa conhecida lá naquela portaria. Quando eu via, eu corria e ia lá saber o que era que aquela pessoa estava fazendo, com medo de ter sido acontecido alguma coisa com meus filhos. Mas Deus é bom. A nossa família é muito importante. O mais importante que nós temos na nossa vida é Deus. E depois disso, a nossa família. Não tem coisa mais importante, né, do que a nossa família. Para mim, minhas filhas é tudo na minha vida. Tudo na minha vida é minhas filhas. Depois vem os meus netos. Porque os netos da gente é uma coisa assim que não tem explicação. É um amor sem explicação. Que você ama tanto que parece que tem hora que você até deixa o amor do seu filho um pouquinho para o lado. Pelo amor que vem pelos netos. Só sabe quem tem. Vocês são avós? Ainda não. Pois é, pois quando chegar vocês vão ver como é o amor de os netos. Mas é assim mesmo. É muito importante. Ter o amor, estar ali junto com a família, né? Vocês poderem compartilhar desses momentos Isso. e viver juntos, né? Porque realmente é um amor inexplicável, né? O amor de mãe, esse cuidado que a mãe tem pelos filhos. E eu fui o pai, fui a mãe dos meus filhos. Eu sei que nós passávamos necessidade. Tinha dia de nós comer arroz e um ovo. Tinha dia de eu ter 2 ovos. Partia no meio, uma bandinha para uma bandinha para outra. E eu rapar aquele pegadinho com ele, sem nada. Mas eu era feliz com minhas filhas.
Eu nunca achei coragem de dar nenhum. Tinha gente que me pedia. Por que eu não dava meus filhos? Eu fui criada sem mãe. A minha mãe morreu, eu tinha 3 anos. E eu fui criada muito sofrida. Por isso que eu falo para vocês que eu não tenho nada de ser muito, assim, coisa muito chique na minha vida. Eu fui criada nas casalês, assim, apanhando de um e de outro, comendo alegado, sofria, não achava que me desse um chinelo. O primeiro chinelo que eu calcei na minha vida, eu tinha 8 anos, porque eu entrei numa roça, ganhei arroz, vendi o arroz e comprei uma chinela. Eu não sei se vocês já viram, eu acho que não. Vocês não viram isso, não. Mas o meu chinelo era feito de couro de vaca. Botava o pé em cima, cortava o tamanho do pé. Aí fazia aquele chinelinho assim, com as correinhas assim, parecendo a Havaiana. E eu não podia pisar num lugar molhado, porque arrebava o pé, ela embolava assim. Quando eu via lugar molhado, eu tinha que tirar o chinelo. Fui crescendo, fui ficando com vergonha daquele trem. Eu ia para, assim, no meio de gente, eu via todo mundo calçado, e eu com aqueles trem, eu caçava meio de esconder os meus pés. Eu tirava os pés e botava os pés por cima daquele trem. Até aconteceu isso. Então, eu não queria que minhas filhas fossem criadas igual eu fui, que a minha mãe morreu, eu tinha 3 anos, ela morreu de parto, e com 6 anos que a minha mãe morreu, meu pai casou. A mulher do meu pai não gostava de mim. Aí as minhas tias falavam que uma pegava, outra pegava, primo, quem quisesse. Não, fui criada assim. Eu estava nas casas alheias, eu não esperava ninguém ficar mandando eu fazer as coisas. Quando eu via que tinha alguma coisa para fazer, eu já me levantava e fazia. Levantava 4 horas da manhã para pisar arroz, trabalhava nas roças do povo, apanhando feijão, colhendo feijão, milho, fava, algodão, tudo, arroz, tudo. Quebrava milho. Eu não ganhava só aquele de comerzinho que eu comia. Então, assim, o povo gostava, não era de mim. Eles gostavam do meu trabalho, que eu não precisava. Não, se eu não sabia o que eu estava fazendo, eu procurava dentro da casa. O que é que tem aí para fazer? Não, tem isso assim, assim. Eu me levantava e aí fazia. Eu nunca esperei por ninguém. Aí eu engravidei do Zé William, adoeci, passei muito ruim, fui desenganada dos médicos. Mas aquele pai não me desenganou, né? Para todo lado que eu ia, era leva para casa que... Era malária, não? Foi hepatite, malária e hepatite. Tudo junto. Tudo junto. Eu não tinha sangue para nada. Aí eu estava mais a mulher e ela sabia que disse que era para mim ganhar, era para mim morrer no ganhar daquele menino, porque eu ainda não tinha morrido, mas eu não ia ter força, resistência de nada para ganhar aquela criança. E quem fez o meu parto foi Jesus. Aí no que deu aquela dor no fecho das cadeiras, eu senti o menino saindo. Misericórdia, foi rápido demais. Não, estou te falando que foi Deus que fez o meu parto. E eu só falei para ela, comadre, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, forra essa cama, eu tinha um plástico. Joga esse plástico aí em cima da cama, me ajuda aqui. E essa mulher ficou logo assim. Eu, pelo amor de Jesus, joga o trem lá e saí devagarzinho, puxando assim. Ainda bem que a cama estava pertinho assim. Quase que o menino cai no chão. Aí eu cheguei lá nessa cama, ela forrou, toda se tremendo e chorando, porque era a morte que já estava ali perto de mim. Pensando outra coisa. Era, e eu não sabia de nada. Aí eu digo, põe um travesseiro aí para mim. Ela jogou aquele plástico. E aí eu me deitei naquele plástico. Deus que me ajudou, porque não, só Jesus sabe como eu fui. Aí eu recostei naquele travesseiro e o menino nasceu.
não teve força, só a força divina e não teve mais nada. E esse moleque já nasceu num pampeiro de choro. Tu acredita que depois que eu ganhei esse menino, foi assim, aquela benção divina. Quando o povo escutaram o choro do menino e soube que todo mundo sabia, só que eu não sabia era eu. Que a senhora ia morrer nesse dia, né? Que aquele dia estava marcado. Aí o povo foram me ver assim, todo mundo admirado. Aí eu ainda tive mais 3 filhas, 2 filhas, que é a caçula e a Cleide Jane. Aí eu operei e a caçula tinha 1 ano e 8 meses. O pai delas foi embora e eu assumi as minhas filhas. Criei, lavando roupa, dando faxina nas casas alheias. Era assim. Antes dele ir embora, um dia ele falou assim para mim: eu vou me embora e vou te deixar bem aí. Aqui era cheio de cabaré para todos os lados. Só tinha a minha casa aqui, a do finado Fogoió ali. Tinha o pau seco, e depois que foram formalizar esse pau seco para lá. Isso aqui era dia e noite, bem aqui, ó, depois desse muro. Isso aí era um cabarézão para todo lado. Na esquina, para todo lado era cabaré aqui. Aí ele falou assim: eu vou me embora e eu sei que tu vai criar esses meninos dentro de um cabaré. Aí eu fui e falei assim: digo, Deus vai me abençoar, que isso não vai acontecer. Se tu quiser ir embora, pode ir. Mas Deus vai me abençoar que isso não vai acontecer. Eu nunca tomei nenhuma cerveja. Não foi por o que ele falou, é porque eu não me sentia bem. Eu pensava assim comigo. Qual é o exemplo que eu vou dar para minhas filhas, quando elas crescerem? Eu pensava isso. Porque se eu for para os cabaré, quando elas crescerem, se virarem umas prostitutas, que é o que o povo falava, né? E até hoje fala, eu não tinha direito nem de reclamar as minhas filhas, que elas podiam jogar na minha cara. Então eu já pensava isso. E Deus me abençoou, que eu criei meus filhos. Eu criei 6 filhos. Porque eu criei meus 4 filhos e criei 2 netos, casal de netos. Então eu criei 6 filhos e nunca passei de um salário. Então tudo aí criado. Minhas filhas estão tudo formadas, graças a Deus. Aí tem os 2 que eu criei, não se formaram porque não quiseram. Mas o que eu pude fazer, eu fiz. E estamos aqui na luta, né? Aí hoje eu sou feliz, porque hoje vejo minhas filhas tudo formadas. Eu não tive condição assim de pagar os estudos delas, mas o que eu pude fazer eu fiz e elas se esforçaram e terminaram os estudos delas assim, porque até o magistério ainda estavam por minha conta. Aí depois da faculdade foi por conta delas, né? Aí, mas isso para mim é um orgulho que eu tenho da minha filha. Formada. Foram criadas sofridas, mas é a minha vida, minhas filhas, meu neto. A luta veio, mas a vitória veio também, né? E eu sou feliz pela minha família que eu tenho. Muitas lutas, muita dificuldade, mas sempre Deus me dá a vitória. Então a senhora com certeza contribuiu muito, né, com Santana do Araguaia, com esse município. É uma pioneira, né? Chegou aqui ainda fazenda, como muitas mulheres chegaram aqui. Foi pai e mãe, né, de seus filhos, com honestidade, com trabalho simples, e se tornou aí essa pioneira na nossa cidade, né? Mãe de ótimos filhos, pessoas que estão aí também já contribuindo com a nossa cidade. Então eu quero parabenizar a senhora pelo esforço, quero parabenizar a senhora pela pessoa que a senhora é, pela dedicação que a senhora teve, a sua família, que com certeza Deus tem retribuído. Parabenizar pela sua fé em Deus e dizer para a senhora que com certeza, né, Deus já a curou mesmo. Quero estar aqui no dia do culto, viu, de ação de graças, para juntos celebrarmos a sua vida. Você está convidada, você mais a belezura aí. Meu esposo, Sandrinho. Esposo, Sandrinho.
Amém, Dona Maria. Olha, Deus abençoe. Dá um abraço aqui na senhora, porque eu lembrei até da história da minha mãe. É bem parecida. Minha mãe também foi criada sem mãe. Deus abençoe muito.